Perguntamos a essas 5 IAs o 11 ideal histórico da Europa em uma formação 4-3-3. Mas antes, quem é este jogador? Fique até o final do vídeo para receber as pistas. Vamos com a decisão da IA. Começamos pelo banco e Grock foi claro. Alex Ferguson. Ele comandou o Manchester United por mais de 25 anos, conquistando 2 Champions League, 13 ligas e 5 FA Cups, formando equipes icônicas ao longo do tempo. Gemini apoiou essa decisão, mas assim como no vídeo do 11 histórico mundial, ChatGPT votou em Rinus Michels, o criador do futebol total com a seleção holandesa e o Ajax. Campeão da Euro com a Holanda e da Champions com o Ajax. Um dos treinadores mais influentes da história. E como Gemini apoiou Grock, DeepSeek fez o mesmo com ChatGPT, dando seu segundo voto. Tudo ficou nas mãos da IA francesa que votou em Rinus Michels. Dessa vez, o técnico holandês fica com a vaga e entra no time histórico europeu. E continuamos com o goleiro, onde o ChatGPT escolheu Iker Casillas, lenda do Real Madrid e da Espanha. Ganhou 3 Champions League, 5 ligas e foi peça-chave no triplete histórico da Espanha. Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e Euro 2012. Sem dúvida, um histórico da Europa. Mas Grock trouxe à cena outra lenda, Lev Yashin aparecendo mais uma vez em um 11 histórico. Bola de Ouro em 1963, revolucionou a posição com suas defesas espetaculares. Conquistou a Eurocopa de 1960 com a União Soviética e disputou 4 Copas do Mundo. Por isso, LeChat, Gemini e DeepSeek também votaram nele, entrando assim para o 11 histórico europeu. Passamos para a defesa e começamos pelo lateral direito. A IA de Elon Musk votou em Philipp Lahm, capitão da Alemanha, campeão do mundo em 2014 e da Champions de 2013 com o Bayern. Ganhou 8 Bundesligas, um lateral muito completo e bastante versátil. Mas a IA chinesa disse que Lilian Thuram merecia a posição. Um defensor completo, campeão da Copa do Mundo de 1998 e da Euro 2000. Jogou tanto como lateral quanto como zagueiro. Foram 142 partidas com a França, sendo peça fundamental na defesa da Juventus e do Barcelona. No entanto, o restante das IAs não concordou e apoiou Grock, votando em Philipp Lahm, que entra no 11 histórico europeu. Seguimos com os zagueiros centrais, onde Grock e LeChat mencionaram Franz Beckenbauer, o alemão que inventou o papel de líbero. Ganhou a Copa do Mundo de 1974 e a Eurocopa de 1972 com a Alemanha Ocidental, além de 3 Copas da Europa consecutivas com o Bayern de Munique, de 1974 a 1976. E coroou sua carreira com 2 Ballon d'Or, em 1970 e 2 em 1976. Mas o ChatGPT disse que Franco Baresi deveria vencer, o símbolo defensivo do Milan. Ganhou 3 Champions League, 6 Scudettos e foi campeão do mundo em 1994. Para o restante das IAs, o vencedor da posição foi Franz Beckenbauer, com 4 de 5 votos, totalmente merecido, somando-se ao 11 ideal histórico europeu. Mas vejamos quem a IA escolheu para acompanhar Beckenbauer. Grock votou em um histórico, Paolo Maldini, vencedor de 5 Champions League e 7 Série A com o AC Milan. Sua longevidade e consistência defensiva são inigualáveis. Mas o ChatGPT trouxe outro nome à cena, Sérgio Ramos, um dos defensores mais decisivos da história. 4 Champions League com o Real Madrid, campeão mundial em 2010 e bicampeão da Euro. Líder, goleador e figura nos momentos mais difíceis. No entanto, todas as outras IAs votaram em Paolo Maldini. O italiano entra no 11 ideal da Europa. Passamos para o lado esquerdo da defesa. E o DeepSeek votou em Paul Breitner, o lateral ofensivo do Bayern nos anos 70. Campeão do mundo em 1974, marcando um gol na final, e também campeão da Euro de 1972, embora também tenha brilhado como meio-campista. Para o Grock, o nome estava claro, Giacinto Facchetti, o italiano pioneiro dos laterais ofensivos. Ganhou 2 Copas da Europa e 4 Série A com a Inter de Milão. Sua capacidade de atacar e defender o tornam o melhor para a posição. Mas aqui ficou interessante porque o ChatGPT votou em alguém diferente. Paolo Maldini. Sim, o único que não tinha sido votado como zagueiro central. No entanto, LeChat e Gemini decidiram apoiar Giacinto Facchetti, acompanhando Grock e somando-o ao nosso time. Já temos a defesa completa.
Para o volante defensivo, Groc votou em Claude Makélélé, dizendo que redefiniu o papel do primeiro volante. Com o Real Madrid, ganhou 2 vezes La Liga e uma Champions League em 2002, além de mais uma com o Chelsea. Mas o voto do ChatGPT foi para Didier Deschamps, campeão do mundo como jogador e depois como treinador, algo que poucos nomes na história conseguiram. Isso, porém, não importou muito para a Guialmira francesa, que votou em Lothar Matthäus. Ballon d'Or em 1990, campeão do mundo, da Eurocopa e da Copa da UEFA. Um líder absoluto no meio-campo. E ficou ainda mais interessante quando a IA do Google trouxe outro nome à cena, Xavi Hernández. Embora não fosse sua posição natural, o campeão mundial com a Espanha em 2010 e multicampeão com o Barcelona entrou como opção. Tivemos 4 nomes diferentes, mas quem decidiu foi o DeepSeek. Claude Makélélé entra no time histórico da Europa por uma diferença mínima. Para o meio-campo criativo, a história foi diferente. O Groc escolheu Zinedine Zidane, campeão do mundo em 1998, da Eurocopa 2000, da Champions de 2002 com uma voleia histórica e vencedor da Bola de Ouro. O ChatGPT se inclinou por Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro em 2018, 6 vezes campeão da Champions com o Real Madrid e vice-campeão mundial com a Croácia. Mas isso não foi suficiente para o LeChat, que também votou em Zinedine Zidane, seguido por Gemini e DeepSeek. Assim, Zidane ficou com a posição no time, com grande diferença. Chegamos ao meio-campo ofensivo e o Groc optou por Johan Cruyff, o pai do futebol total. Vencedor de 3 Copas da Europa com o Ajax, uma liga com o Barcelona e 3 bolas de ouro em sua carreira. Um jogador único. Já o ChatGPT se inclinou por Zidane para essa posição, mas ele já está no time. O resto das IAs apoiou o Groc e votaram em Johan Cruyff. O holandês se soma ao 11 histórico da Europa, completando o meio-campo. E antes de passar para os suplentes, vamos com o trio ofensivo. Na ponta direita, o escolhido do Groc foi George Best. 2 ligas inglesas, a Copa da Europa de 1968 com o Manchester United e a Bola de Ouro, fazem dele uma opção bastante segura. O ChatGPT disse que não podia faltar Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do futebol com mais de 900 gols. Vencedor de 5 Champions League, 7 ligas em 3 países e 5 bolas de ouro, além da Euro 2016. Um jogador imparável, por isso o DeepSeek também votou nele. Mas a IA francesa concordou com o Groc, então coube ao Gemini decidir e ele votou em George Best. Isso mesmo. Ele é quem entra no nosso 11º histórico nessa posição. Vamos para a ponta esquerda, e a IA chinesa votou em Ferenc Puskás. 3 Copas da Europa e 5 ligas com o Real Madrid, marcando 242 gols em 262 partidas. Sua precisão como artilheiro é lendária. Mas o ChatGPT votou em Thierry Henry, campeão do mundo e da Eurocopa com a França, campeão da Champions com o Barcelona e maior goleador da história do Arsenal, um jogador letal. Só que apareceu um terceiro nome quando a IA francesa escolheu Ryan Giggs, recordista de títulos na Premier League com 13. Jogou 24 temporadas no Manchester United, onde conquistou 2 Champions League. No entanto, o Groc e o Gemini apoiaram a IA chinesa, votando em Puskás. O húngaro se soma ao time como ponta esquerda. E antes dos suplentes, só falta o centroavante. O Groc disse que Cristiano Ronaldo merecia um lugar neste 11 histórico europeu, mas o ChatGPT não podia votar nele. Já o havia escolhido como ponta direita. Então seu voto foi para Marco van Basten. 3 bolas de ouro, campeão da Europa com a Holanda e estrela do Milan, com quem ganhou 2 Copas da Europa. Definitivamente merece a posição. Mas ainda faltava outro nome. O DeepSeek votou em Gerd Müller. 735 gols na carreira. Campeão do mundo em 1974, marcando na final, campeão da Euro 1972 e tricampeão da Champions com o Bayern. 3 votos diferentes e LeChat e Gemini votaram em Cristiano Ronaldo. O maior artilheiro da história do futebol fica com a última posição do 11 histórico, mas a IA também escolheu seus suplentes. E o goleiro suplente indiscutível foi Gianluigi Buffon, vencedor de 10 Série A com a Juventus e da Copa do Mundo de 2006 com a Itália. O seguinte foi Sérgio Ramos, líder nato, defesa e ataque em um só jogador. E ele não foi o único defensor. As IAs também escolheram Carles Puyol, o capitão do Barcelona na Era Dourada. Como volante defensivo suplente, a IA votou em Sérgio Busquets. E para acompanhar no meio-campo, escolheram Andrés Iniesta, autor do gol único na final da Copa do Mundo de 2010.
Como ponta, o escolhido da IA foi Arjen Robben. Peça-chave no Bayern multicampeão, um ponta desequilibrante, veloz e com gol. E como centroavante, o eleito foi Robert Lewandowski. O que você acha dessa formação? Agora, quem é este jogador? Jogou em mais de 8 grandes clubes, marcou mais de 500 gols, mas jamais disputou uma final de Champions. Nunca levantou uma bola de ouro. Você sabe quem é? Comente aí e nos vemos no próximo vídeo com Mais Que Futebol.